Fala, catalisador. Hoje vamos entender um pouco ali sobre a diferença entre vapor e gás, também a diferença entre substância e mistura, e vamos continuar nossos assuntos com relação à matéria e como ela se comporta aí no dia a dia. Vamos ver aqui. A gente viu em uma atividade que existe uma diferença entre vapor e gás. Geralmente, você não ouve falar em gás de água, você ouve falar em vapor de água. Por quê? Porque, em geral, muda-se o estado de agregação da matéria com o aumento da pressão. Só que existe um momento em que a gente chama de temperatura crítica, que é quando não se muda do estado gasoso para o estado líquido apenas por aumento de pressão. Só se muda, nesse caso, o estado se diminuir a temperatura. E aí que entra o conceito de temperatura crítica, onde Thomas Endres descreveu esse comportamento, em que, na verdade, a gente vai chamar de vapor de água e não gás de água. A matéria no estado de vapor, por exemplo, a temperatura dele, do material, da matéria, vai estar abaixo da temperatura crítica, no geral, tá? E na temperatura ambiente não é gás. Exemplo, água ou ferro, assim vai indo. Já para ser gás, geralmente a temperatura vai estar acima da temperatura crítica para poder passar a ser gás. Na temperatura ambiente também ele já está nesse estado, exemplo, gás oxigênio. Exemplo, acima de 374 graus Celsius, que é a temperatura crítica da água, não é mais possível liquefazê-la, só com o aumento da pressão. E nesse momento a gente vai dizer que é gás de água e não mais vapor de água. Nós vimos lá na atividade também a diferença entre temperatura de fusão e temperatura de ebulição. A gente sabe que a matéria sofre variação de temperatura em dois casos, quando absorve calor ou quando libera calor. E há tipos de matéria que mudam o estado de agregação sem variação de temperatura, ou seja, sob uma pressão constante, que são temperaturas exatas. É o caso da temperatura de fusão e da temperatura de ebulição, que antes era chamada de ponto de fusão e ponto de ebulição. A temperatura de fusão é o ponto, o tempo ali, aliás, a temperatura exata em que um material vai passar do estado sólido para o estado líquido. Qual é a característica? A temperatura de fusão, gente, ela é igual à temperatura de solidificação daquele material, que é o processo inverso. E para captar de líquido para sólido é solidificação. Então, a mesma temperatura de fusão é a mesma temperatura de solidificação. Temperatura de ebulição é quando o momento exato ali em que o material vai passar do estado líquido para o estado de vapor. Neste caso, é igual à temperatura de condensação, que é o processo inverso, que é passar de vapor para líquido. Essas temperaturas são específicas, tá, gente? Dependem sempre da pressão atmosférica do local. Exemplo, a água, a gente sempre ouve dizer, né? A água, ela ferve a 100 graus Celsius. Depende. Ela vai ferver a 100 graus Celsius se estiver numa pressão de 1 atmosfera ao nível do mar. E nós vamos dizer ali que a temperatura de fusão vai ser de 0 graus Celsius e a de ebulição de 100 graus Celsius. Então, cuidado, está relacionado sempre à pressão do ar no local. E nós vamos entender aqui também que quanto maior a pressão atmosférica, maior vai ser a temperatura de ebulição daquele material. Nós vamos ter aqui um exercício que é semelhante ao que vocês vão ter lá na atividade de vocês, tá? Isso aqui já é um exercício resolvido. Nós vamos ver aqui o seguinte, ó, as fases de agregação para a substância abaixo, quando expostas a uma temperatura de 30 graus Celsius, são respectivamente. Aí tem uma tabelinha. O que você vai ter que analisar? Sempre quando vier uma questão nesse estilo aqui, você vai ter que analisar qual foi a temperatura que ele já te deu como referência, tá bom? E é ela que você vai usar para poder basear aqui na comparação entre o ponto de fusão e o ponto de ebulição para encontrar se aquela substância vai estar no estado sólido, líquido ou gasoso. Nós vamos ver melhor no próximo slide como que a gente faz essa análise, tá? Lembrando que fusão é passagem do estado sólido para o estado líquido. Então, essa aqui é de sólido e ela é de líquido, tá? Vou só escrever isso aqui para você não achar que... Da onde saiu esse S? Da onde saiu esse L? S igual a sólido e L aqui vai ser igual a líquido. E o G, gente? Estado gasoso, tá? Ok? Lembrando que a temperatura de referência são 30 graus Celsius. Então, o que você vai ter que analisar aqui quando você for fazer isso? Você vai ter que analisar o seguinte, ó. 30 graus Celsius é maior ou é menor que menos 38,87?
E aí? E 30 graus Celsius é maior ou menor que 356,9 numa escala numérica, gente? Você vai entender ali, ó, que como o 30 graus Celsius vai estar ali no meio, né, numa escala numérica, nós vamos dizer ali que ele vai ser menor que 356,9, né? E ele vai ficar ali no meio, então vai estar na temperatura, vai estar no estado líquido. 30 graus Celsius é maior ou menor que menos 77? É maior. É maior ou menor que menos 33? E aí? É maior. Se é maior que as duas temperaturas aqui, nós vamos considerar como estado gasoso, ok? Só não entendi nada, presta atenção. Se a temperatura de referência, 30 graus Celsius, for maior do que as duas, então vai estar no estado gasoso, tá? Agora vamos ver aqui o seguinte, ó. 30 graus Celsius maior que 5,5? É maior que 80? Não. Então vai estar aqui no meio, vai ser líquido, ok? Agora aqui, 30 é maior ou é menor que 80? É menor. É maior ou é menor que 217? É menor também. Então, nesse caso, quando está menor do que os dois, então vai estar no estado sólido. Porque imagina isso aqui, gente, como se fosse uma escala numérica. Eu tenho lá 80, aí eu tenho até chegar no número 217. Onde que vai estar o 30? O 30 vai estar bem aqui. Entendeu? Então, ele vai estar no estado sólido. Essa é a sacada que você tem que pensar. Pense isso aqui numa linha reta com uma sequência de números, tá? Eu tenho ali os números de 80 a 217. O 30 vai estar onde? Antes do 80. Se ele vai estar antes, ele vai estar no estado sólido. Então, a alternativa correta é aquela que diz que líquido, gasoso, líquido, sólido. Ok? Eu pedi aqui para você copiar isso aqui no caderno, mas é para você copiar assim. Tenta fazer sem estar já com as respostas, tá? E tenta você mesmo sozinho fazer para ver se você vai conseguir chegar na mesma resposta, tá? Porque isso aqui confunde um pouquinho, mas é só você pensar como uma escala numérica e sempre lembrar do ponto de referência, que é a temperatura de referência. Ok? Então, você vai perceber ali que a alternativa correta seria a letra C. Ok? Líquido, gasoso, líquido e sólido. E a solubilidade, gente? Nós vamos ver ali que a solubilidade está relacionada ao quanto que, aliás, a capacidade de um soluto se dissolver em uma determinada quantidade de solvente. E aqui entra aquele conceito, né, que a gente já ouviu falar demais, a água solvente universal. Só cuidado, tá? Por mais que ela seja capaz de dissolver várias substâncias, existem muitas substâncias que a água não é capaz de dissolver, tá bom? Então, solubilidade é exatamente essa capacidade de uma determinada substância, material, se dissolver em outro material. Tá? O coeficiente de solubilidade já é a quantidade máxima de soluto que pode ser dissolvido em determinada quantidade de solvente em uma determinada temperatura e uma determinada pressão. Por quê? Porque a temperatura e a pressão influencia na solubilidade ou não do material, gente. Olha só, por exemplo, quanto maior a temperatura, menor vai ser a solubilidade do gás em um líquido. Quanto maior é a pressão, maior vai ser a solubilidade do gás. Quanto maior a temperatura, maior vai ser a solubilidade, por exemplo, do açúcar comum na água. Ok? Regra: semelhante dissolve semelhante. Essa é a regra básica da solubilidade. É por isso que você vai ver que polar dissolve polar, apolar dissolve apolar. Isso significa o seguinte, que nós temos substâncias que são polares, outras substâncias que são apolares. Lembra quando você fazia lá na sua casa? Ou até mesmo fundamental, água e óleo, mistura ou não mistura, são miscível ou não miscível. Vocês vão entender ali que é exatamente por causa dessa propriedade. A água ela é polar, ou seja, ela tem polos, e ela vai ter o número de átomos ligantes do átomo central diferente das nuvens eletrônicas. Olha só ali, nós temos exemplo, a água ela é H2, ó, nós temos ali ela, a representação da forma estrutural. Nós vamos ver ó, que o número de átomos ligantes do átomo central são 2. Só que, na verdade, nós temos 1, 2, 3, 4 nuvens eletrônicas. Cada par de elétrons ali é uma nuvem eletrônica. Quando houver essa diferença, nós vamos dizer que a substância é polar. E o óleo, professor? O óleo já é considerado apolar, porque o número de átomos ligantes do átomo central vai ser igual ao número de nuvens eletrônicas, ok?
Então, por isso que a gente vai dizer que a água e o óleo não vão se misturar, a não ser que você insira uma outra substância ou faça algum tipo de outro processo para que ele se misture. Vamos analisar aqui o gás carbônico, tá? Nós vamos ver aqui que ele vai ter duas duplas. E nesse caso, gente, cada dupla a gente considera como uma nuvem eletrônica, tá? Por mais que aqui seja representado com esses dois círculozinhos, mas na verdade a gente considera como uma nuvem eletrônica apenas, tá? Eu vou até fazer aqui, ó. É como se isso aqui fosse uma nuvem eletrônica e essa aqui fosse outra nuvem. Então, se eu tenho duas nuvens eletrônicas no átomo central, no elemento ali central, e tenho dois átomos ligantes, então o número de átomos ligantes do átomo central foi igual ao número de nuvens eletrônicas. Quando isso acontecer, eu vou dizer que a molécula é apolar. Então, ela não vai se dissolver em outro material que seja polar. Ela só vai dissolver em outro que seja semelhante a ele, que seja apolar também. Tranquilo? Solvente universal à água. Nós vamos entender aqui que essa característica da água ser um solvente universal é boa só até certo ponto, viu, gente? Nem sempre isso vai ser bom. Porque a água ela acaba se tornando o destino final de todo poluente que é lançado não apenas diretamente nesse meio, mas também no ar e no solo. Então, acaba que essa propriedade dela faz com que ela arraste esses poluentes para outros locais. Isso significa que as substâncias resultantes, por exemplo, da queima de combustíveis fósseis liberados pelos escapamentos de ônibus, caminhões ou pelas chaminés industriais, acabam dissolvidos na água da chuva, sendo levados para rios, para lagos, represas, oceanos e assim vai indo. Além do lixo despejado no solo, que também é arrastado pelas águas da chuva, que se infiltram na terra e contamina também os lençóis freáticos. E aqui entra um conceito ambiental, tá? Que é um impacto ambiental que tem acontecido muito, principalmente em grandes cidades, que é a poluição térmica. Poluição, você já sabe ali que está relacionada a algum tipo de contaminação, de alguma forma, algum impacto ambiental ruim. E térmica está relacionada, gente, aqui com temperatura, ok? E ocorre quando? Ocorre quando a água é usada na refrigeração de usinas e é lançada no ecossistema aquático. O aquecimento pode prejudicar os animais estenotérmicos, que são espécies que não sobrevivem a grandes variações de temperatura. O que acontece? Você tem ali um rio, por exemplo, aí a indústria utiliza o sistema de refrigeração das suas usinas, suas turbinas, se vai indo, e aí ela lança essa água numa temperatura mais alta lá naquele rio. E aí o que acontece? A temperatura vai estar mais alta do que a temperatura da água que está ali. Então, a quantidade de oxigênio dissolvido naquele rio, por exemplo, vai diminuir. E com o aumento da temperatura, também isso pode levar à morte, principalmente dos seres que dependem de oxigênio para poder sobreviver. E também pode prejudicar os animais que dependem de uma temperatura exata ali para poder sobreviver. Consequentemente, vai gerar um grande excesso de decomposição e pode gerar outros tipos de males, como, por exemplo, a eutrofização, entre outros impactos ambientais. Depois disso, nós vamos ver ali sobre a mistura comum. Mistura comum são quando eu tenho ali duas ou mais substâncias, tá? Interagindo de alguma forma. A mistura comum vai possuir, gente, temperatura de fusão e ebulição e densidade variáveis. É diferente lá das substâncias que a gente já viu anteriormente. Nós vamos ver ali que existem as misturas homogêneas e as misturas heterogêneas. Vocês já viram isso anteriormente lá no seu fundamental. Só que aqui nós vamos abranger isso aqui, aprofundar, na verdade, isso aqui muito mais, tá? E uma clássica mistura que a gente tem no nosso dia a dia é a mistura de água e sal, mistura de água e açúcar, que se você realmente dissolver ele totalmente, você vai perceber que vai ser uma mistura homogênea. Heterogênea, quando tem duas ou mais fases, tá? Seja a olho nu, tá? Ou também pode acontecer de somente em microscópio você perceber que é heterogêneo. Nós vamos ver aqui alguns exemplos em que você vai ficar se confundindo se é homogêneo ou é heterogêneo. Quero que vocês já vão pensando no seguinte: será que o sangue ele é uma mistura homogênea ou heterogênea? E o leite, será que ele é homogêneo ou ele é heterogêneo?
Nós vamos ver esses próximos assuntos nos próximos vídeos aí, tá bom? É sobre substâncias e misturas. E outras características também da matéria. A mistura geralmente apresenta mais de uma substância química e não há reação química nesse caso. E pode ser separado ou revertido por métodos físicos, tá? Vamos ver ali, ó. Atenção, o leite, será que ele é homogêneo ou será que ele é heterogêneo? Gente, olhando a olho nu, parece para nós que ele é homogêneo. Copo de leite ali. Mas se você for analisar no microscópio, você vai ver ali um líquido branco com gotículas de gordura. Então, na verdade, nós vamos ver mais de um aspecto visual. Então, leite, na verdade, é uma mistura heterogênea. Sal de cozinha mistura NaCl mais iodo. É só uma curiosidade aqui, tá? O iodo foi acrescentado ao nosso sal brasileiro para prevenir o bócio, que é uma doença que foi endêmica durante uma época, tá? Provocou um grande, como eu posso dizer, um grande mal, né, nas pessoas durante um bom período, que era aquele famoso papo aqui de baixo, né? O bócio é uma doença que provoca um aumento no volume da glândula tireoide e que pode causar outros sintomas como a dificuldade respiratória. Então, ao longo dos anos, no Brasil, foram implantados programas para diminuir o número de casos de bócio endêmico, aquele causado por falta de iodo na dieta. Portanto, foi estabelecido que o sal de cozinha teria que passar obrigatoriamente por um processo de iodação para chegar ao consumidor. Embora tenham ocorrido vários problemas de divergência em relação a essa medida, diminui-se drasticamente o número de casos dessa doença no nosso país. Okay? Mas nem por isso você pode exagerar no sal com a desculpa de que vai estar tratando o bócio endêmico, tá bom? Na verdade, já foi até considerado que foi erradicado no Brasil ainda. Muitas vezes ele é adicionado também um umectante, como óxido de cálcio, um alvejante como carbonato de sódio, entre outras substâncias, ao sal de cozinha, tá? Mas a rigor, o sal de cozinha é considerado uma mistura. Comportamento gráfico de uma mistura. Nós vimos anteriormente que as substâncias geralmente vão ter ali patamar no seu gráfico, que é uma região assim completamente reta, tá? Na horizontal, no seu gráfico, porque eles têm algum ponto exato ali de temperatura de fusão e ebulição. Já a mistura, em geral, nós vamos ver ali que a mistura comum, tá? Porque existem outros tipos de misturas que vão ter patamar, sim, tá? Só que no geral a substância tem 2 patamares, já a mistura comum não vai ter patamar, nem no aquecimento nem no resfriamento. Por quê? Porque as misturas comuns elas não mantêm as suas temperaturas constantes na medida que absorvem calor durante a transição de fase. Não há ponto de fusão e ebulição nesse caso, e sim uma faixa onde essas transições de fase acontecem. Mas existem 2 tipos de misturas específicas, que é as eutéticas e as azeotrópicas, em que essas vão ter um patamar, pelo menos, no seu gráfico. Por exemplo, a mistura eutética vai ter um patamar na fusão ou também na solidificação. A gente já viu anteriormente que a temperatura de fusão é a mesma coisa que a temperatura de solidificação, tá? E o que vai acontecer aqui? Ó? A mistura eutética é uma mistura exclusivamente homogênea e formada por materiais no estado sólido em quantidades bem específicas. Um exemplo são as ligas metálicas, como por exemplo o aço, que é o ferro e carbono, a solda, que é utilizada lá para soldar, que é formada por 67% de chumbo e 33% de estanho. Então, essas misturas, por exemplo, elas têm um ponto exato ali para elas passarem do estado sólido para o estado líquido ou vice-versa. Então, nesse caso, vai ter um patamar, ok? Agora, mistura azeotrópica. Se lá o patamar era na fusão, aqui o patamar é na ebulição. Ou também na condensação, que é o inverso da ebulição. É uma mistura exclusivamente homogênea formada por materiais no estado líquido em quantidades muito específicas. É o caso ali, por exemplo, da mistura homogênea formada por 95,5% de água e 4,5% de etanol, que é uma mistura azeotrópica. Então, o ponto constante aqui vai estar na ebulição. Misturas em geral, gente, vão ter aqui um resuminho, tá? Nós vamos ter ali que as heterogêneas, geralmente, né, 2 ou mais fases, as homogêneas, apenas uma fase. Temos ali alguns exemplos. Já a mistura é diferente de substância. Mistura, geralmente, nós vamos ter 2 ou mais substâncias interagindo entre si, e a substância, uma substância apenas. O gráfico, olha só, mistura comum, sem patamar. Mistura eutética, um patamar, onde? Na fusão.
E a mistura azeotrópica, um patamar onde na ebulição. Tranquilo? Copie seu caderno isso aqui só para termos de lembrete, tá? Para as próximas atividades, principalmente com relação aqui aos gráficos, tá bom? Para que você possa lembrar, tá? Mistura comum sem patamar, né? Eutética, um patamar na fusão. Azeotrópica, um patamar na ebulição. E substância, 2 patamares. Para saber mais, aqui nós temos sobre o efeito Tyndall, tá? Que se você, por exemplo, for colocar uma lanterna entre 2 copos transparentes, um com água e um com gelatina vai ter esse feixe de luz. Esse feixe de luz ali foi conhecido como efeito Tyndall. É para alguns tipos de misturas específicas que são chamadas de dispersão coloidal, tá? E os exercícios vão ficar aí para vocês depois no arquivo em PDF. Catarina,